ouvir o Corinthians é o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve, salve nação corintiana, está começando o Timão na Veia e hoje nós vamos falar para vocês do dia de hoje do Corinthians. Viveu uma verdadeira panela de pressão, com torcida fazendo reunião com dirigente, com jogadores e até com o treinador Vitor Pereira. Nós vamos mostrar para vocês os dois lados da história, a versão dos jogadores e também a versão da comissão técnica, para vocês verem quem está certo nessa história. Assistam esse vídeo até o final, que nós vamos falar tudo para vocês dos bastidores e mostrar aí que pode ter medalhão aí de saída do Corinthians. Para começar, vamos voltar um pouco e lembrar aí do fatídico jogo do Corinthians contra o Always Ready. O Corinthians, que até no início do jogo até vinha bem, vinha dominando as ações, né, criou algumas chances de gol até levar aquele gol de pênalti, mais um pênalti infantil do João Pedro, né, e muitos até questionam se foi pênalti. Provavelmente, se fosse a favor do Corinthians não seria marcado pênalti, mas a verdade é que o juiz marcou e foi um pênalti que desnecessário, e isso mudou todo o jogo, né? A partir dali, né, no primeiro tempo o Corinthians também não fez mais muita coisa, e o segundo tempo foi um verdadeiro desastre, né? Começar para aquele primeiro gol logo no primeiro minuto de jogo, João Vitor vai subir de cabeça, não alcança a bola, aí o jogador entra por trás de toda a defesa, ninguém acompanha, parecia um gol de pelada, né? Aí acabou o jogo, né? Realmente no segundo tempo o Corinthians inexistiu, sendo que o Vitor Pereira fez as 5 substituições, ou seja, entraram jogadores descansados, que não fizeram nada, e isso deixou todo mundo revoltado. Essa apatia da equipe, né, essa falta de vontade, né, de sangue nos olhos, de querer mudar o placar. E aí começou a se questionar, né? Teve jornalista ali, o Marco Belo, que falou que em conversa ali com diretores do Corinthians, né, ficou sabendo que os jogadores parece que queriam derrubar o Vitor Pereira, aquela velha panelinha, né? Todo mundo sabe que a panelinha do Corinthians ali é o Cássio, o Gil, o Fagner, o Jô. Sempre foi falado que esses jogadores aí mais veteranos sempre acham que são donos do Corinthians, né? Que eles podem mandar, desmandar, contratar técnico, demitir técnico. E agora incluíram aí nessa panelinha o Fábio Santos e até o Paulinho. Então a gente não sabe aí o que tem de verdade nisso ou não. Verdade é uma coisa, né? Se esses caras realmente estão querendo derrubar treinador, isso é coisa de moleque, né, de mau caráter, e tem que mandar embora o quanto antes, né? Isso não é atitude de homem, entendeu? Se eles estão com algum problema com o treinador, eles que cheguem com o treinador e conversem. Mas você entregar jogo, fazer corpo mole, isso aí é molecagem, né? Eu espero que não seja verdade isso. Outra coisa, o Vitor Pereira não vai ser demitido. Não vai ser demitido, até porque a multa é muito alta, o Corinthians teria que pagar o salário dele até o fim do contrato, os Corinthians demitir ele. A única possibilidade que tem do Vitor Pereira sair hoje é caso ele entre em acordo com o diretor. Ele fala, ó, não tá dando, infelizmente, eu tô com problemas pessoais, eu não consegui arrumar o time, faça um acerto aí para que ele seja demitido, mas com certeza nesse momento não vai acontecer isso. Então a torcida do Corinthians soltou um manifesto, a Gaviões, que agora acabou a paciência, que vai cobrar, que o Vitor Pereira tem carta branca para fazer o que ele achar melhor, inclusive tirar os medalhões da equipe, né? Citou aí o Cássio, o próprio Gil, o Jô, né? Até o Roger Guedes pode entrar aí nessa parada. Só foram poupados ali o Renato Augusto e o William, que são os jogadores que têm demonstrado mais empenho, né? Principalmente o Renato Augusto, alguns jogos aí foi eleito melhor do jogo, jogador que tem demonstrado muita vontade, apesar da idade. O William tá ainda devendo um pouco, mas eu não acho que tá faltando vontade. A cobrança foi muito em cima desses jogadores, ou seja, a torcida ainda está ao lado do Vitor Pereira, mas isso serve para a torcida ver que aquela sacanagem que fizeram com o Silvinho, né, colocando o Silvinho como culpado de tudo, como se o Corinthians tivesse uma verdadeira seleção e que o Silvinho era muito fraco, a torcida viu que estava equivocada. Então a realidade é uma só, né? O Vitor Pereira agora chegou, agora é a hora da verdade. Derrota em Paulistão, né? Não ganhou o clássico no Paulistão, isso aí não interessava em nada. O campeonato, o ano do Corinthians, começou agora, né? Jogo lá na Bolívia, e o Corinthians perdeu. Um jogo que o Corinthians teve aí uma semana aí livre para se preparar, então se esperava uma equipe melhor condicionada,
uma equipe mais concentrada, com mais determinação, e não foi isso que nós vimos, né? A equipe entrou com um espírito totalmente sem determinação, o estádio nem estava cheio, não tinha nem pressão de torcida, mas eu acho que o Corinthians tinha que entrar com o espírito de Libertadores, mostrando que quer ganhar. Outros boatos que surgiram aí durante o dia foi que alguns jogadores estavam insatisfeitos com alguns métodos do Vitor Pereira, né, que estava treinando com muita intensidade, principalmente ali no pré-jogo, ali quando os jogadores sobem para o gramado, dizendo que aquilo lá estava forçando muito os jogadores, então os jogadores estavam ficando com dores muscular, né, perna pesada durante o jogo, dizendo que eles estavam acostumados a treinar na parte da tarde, agora que o Vitor Pereira, a maior parte dos treinamentos são na parte da manhã. Então realmente é uma coisa complicada, né? Eu acho que o jogador não tem que escolher o horário que vai treinar ou não vai treinar. Agora essa questão da intensidade, do cara forçar muito na preparação física, eu acho que é uma coisa que tem que se conversar, né? O objetivo da preparação física é o cara chegar no jogo e conseguir dar tudo que tem. Então se de repente você treina muito forte, você desgasta o jogador, né, esse aquecimento aí pré-jogo, se o jogador está achando que está muito forte, de repente chega no jogo, o jogador está com dor nas pernas, está com a perna pesada, aí é uma coisa que tem que se conversar. Agora o jogador querer opinar, não quer treinar na parte da manhã, porque vocês estão indo para balada, né? Então é uma coisa realmente lamentável, né, o que tem acontecido, né? Eu acho que está na hora do jogador ali ter hombridade, ter caráter, né, enfrentar a situação, né, parar de fugir. Agora não tem mais Silvinho lá para a torcida colocar a culpa nele. A torcida adorava idolatrar o Roger Guedes, por exemplo. Eu já fiz até um vídeo falando que o Roger Guedes da bipolaridade dele, que é um cara que é uma bomba relógio, qualquer momento poderia explodir. E a gente viu, colocou ele na reserva e entrou no segundo tempo. Eu não vi um Roger Guedes determinado, com a faca nos dentes. Eu vi um cara acomodado. E esse é o risco. Você pega um cara desse, de repente, coloca ele na reserva, será que ele vai aceitar numa boa? Será que ele vai criar problema, vai querer ir embora? Eu acho que se o cara quer ir embora, vai embora. Aliás, o Roger Guedes, se teve realmente proposta de 14, 15 milhões de euros, deveria ter sido vendido. Com isso tem que saber fazer negócio, ao invés de se livrar de pratas da casa, aí, como o Gabriel Pereira, de graça. Então é isso que está acontecendo com o Corinthians. Chegou a hora de cobrar, sim, esses medalhões. Os caras que se acham o dono do Corinthians, o Cássio não pode jogar com o nome a vida inteira. Quando eu falei que o Cássio deveria ter sido vendido pro Grêmio, porque o Walter estava em excelente forma, estava jogando melhor que o Cássio, é corintiano, o Corinthians ainda ia receber 12 milhões pelo Cássio, talvez até o Jean-Pierre. Muita gente que foi contra. Agora está aí o resultado. Até quando vai ficar esses veteranos aí acomodados? Entendeu? O Jô aí não consegue entrar em forma. Vitor Pereira deu um ultimato e tem que dar mesmo. O mínimo que o cara tem que fazer, ganhando aí 400, 500 pau por mês, ele está em forma, está em condições de jogo. Tem que ser cobrado isso, tem que ser exigido. O Luan nunca joga. Esse cara tá machucado com um problema muscular. Quer dizer, o cara se machuca no treino. É outro também que deve viver indo pra balada, que não tem comprometimento nenhum. Fala que é corintiano, tá ganhando uma fortuna aí, acomodado, não quer sair, para sair tem que receber o mesmo que ele recebe. Esses caras tem que ser cobrado. O Corinthians merece respeito, merece a atitude desses jogadores. E já para o próximo jogo, a tendência é que o Vitor Pereira faça mudanças, né? Eu acredito realmente que o Cássio corre risco aí de perder o lugar. O próprio Gil já é um zagueiro aí que também está correndo risco. Mas eu acho que principalmente Paulinho, eu acredito que não deveria começar como titular. Já não deveria ter começado como titular já lá no jogo da Bolívia. Né, o Paulinho que é um segundo volante, só que o que ele menos fica é no meio de campo. Você não vê o Paulinho ajudar ali na saída de bola, ajudar na marcação, ele está sempre dentro da área querendo fazer gol. Então se ele quer ser centroavante, ele que joga de centroavante, se propõe a jogar de centroavante. Mas como segundo volante, ele tem que ajudar a marcação, ele tem que ajudar na saída de bola. E você não viu o Paulinho no jogo. Ele não deveria ter jogado, ele deveria colocar só, eu colocaria Renato Augusto e o William. São os caras que desequilibram, são os caras que tem que jogar. Paulinho é outro veterano, coloca o Paulinho no banco, coloca o Michael, se o Michael tiver em condições, se não tiver condições, coloca o Cantillo, mantendo o Queiroz como primeiro volante. Não vai ter outro jeito, pessoal. O Jô ou o Júnior Moraes, o que tiver melhor fisicamente, coloca como centroavante. Deixa o Roger Guedes no banco, vamos ver o que vai virar. Coloca o Mosquito numa ponta, o William na outra. O Mosquito tem muita raça, tem velocidade. Um cara que sempre mostrou muita determinação, ele merece uma vaga na equipe.
Deixa o Adson como opção para o segundo tempo. Ele tem qualidade, tem habilidade, deixa ele para o segundo tempo, quando os caras já estão mais cansados, ele pode também fazer a diferença. O que nós não podemos aceitar é essa apatia. Eu já havia falado desde o início do ano, né, que o Corinthians estava com uma equipe com idade elevada. O treinador ia ter que saber equilibrar isso, tem que saber usar as substituições. Disse isso desde a época do Silvinho. Aí tiraram o Juliano, que eu sempre falei, Juliano e Renato Augusto junto, dificilmente vai dar certo. Né? A equipe perde velocidade, perde recomposição, perde movimentação. Então o Juliano, a verdade é que tem que ser reserva. Né? Para descansar às vezes o Renato Augusto, às vezes os dois fazerem até um revezamento. Então tá na hora de mudanças. A verdade é que essa reunião entre os torcedores e os jogadores, né, os jogadores reconheceram que são abaixo, né, se comprometeram a mostrar mais vontade, né, que é o mínimo que eles têm que fazer. O próximo jogo do Corinthians é contra o Botafogo, né, domingo, lá na casa do Botafogo. Botafogo que está aí com o investidor por trás, fez diversas contratações. Está longe ainda de ser um super time, um jogo que o Corinthians tem condições de ir lá, mas certamente o estádio deve estar cheio, né, não vai ser um jogo fácil. Mas o Corinthians tem que entrar lá, mostrar vontade, buscar a vitória. Se não der para ganhar, que pelo menos empate. Porque quarta-feira é decisão, meu amigo. Quarta-feira é Libertadores novamente, segundo jogo em casa contra o Deportivo Cali, que ganhou do Boca Juniors. Aí o Corinthians tem que ganhar de qualquer jeito, senão o negócio vai ficar feio. A realidade é essa. Então o Corinthians tem esses dois jogos aí para mostrar que realmente mudou a atitude, que os jogadores estão comprometidos. Senão realmente a coisa vai ficar feia. Nós já vimos que o Vitor Pereira é um cara bastante temperamental, é um cara que tem um temperamento ali meio explosivo. Então ele não vai pensar duas vezes aí de tirar medalhão, né? Um cara que com certeza vai cobrar muito, até porque ele recebe muito para isso. Ele, a comissão técnica inteira dele é mais de 2 milhões por mês. Os caras têm que mostrar realmente serviço. Então acho que tudo tem que ser conversado, tem que chegar no meio termo, né, para ver realmente se está havendo sobrecarga na parte física, né, os jogadores falando que está dando mesmo a preparação para todos, e a verdade é que não pode ser assim, né, um jogador de 30 anos, mais de 30 anos não pode ter a mesma carga de preparação de um jovem de 20, 25 anos. Isso aí a gente sabe, tem que ter uma preparação individualizada, senão fatalmente o cara vai chegar quebrado no jogo. E o objetivo da preparação, mais uma vez, é o cara chegar no jogo em totais condições ali de estar jogando. Agora o jogador não pode fazer corpo mole, não tem essa de derrubar treinador não. Eles têm que ser homem, assumir a responsabilidade, e eu acho que está na hora, por exemplo, do Fagner ser cobrado. Por que o Fagner nunca é cobrado? Né? Fagner que é da seleção, ele até normalmente ele faz bons jogos pelo Corinthians, outros nem tanto, às vezes ele é bem discreto. Mas o Fagner está fora dos próximos 2 jogos, porque ele deu um pontapé no adversário, no jogador do América Mineiro, um jogo que não valia nada para o Corinthians. Né? E o que aconteceu com o Fagner? Ele foi multado por ter feito isso, e ele pode pegar mais 2 jogos, ele pode ficar fora de 4 jogos, né, por imbecilidade, por ter dado um pontapé no adversário, coisa que poderia ter sido evitado. O Fagner é um jogador importante, então ele tem que ser cobrado, um jogador experiente. Não pode ficar passando a mão na cabeça de ninguém, não. Ninguém pode jogar com nome. Eu acho que está na hora desses jogadores mostrar que são homens. Não acho que o Vitor Pereira tem que mudar tudo, senão realmente fica mais difícil. Né? Mas ele tem que realmente mudar ali umas 2, 3 peças, colocar aqueles caras que tem mais vontade. Acho que está na hora do Paulinho frequentar o banco, está na hora do Roger Guedes frequentar o banco. Mas o Renato Augusto e o William, na minha opinião, no momento, eles devem permanecer como titular, porque são 2 jogadores importantíssimos. O Corinthians não poder contar com esses 2 jogadores, aí realmente a situação vai ficar bastante complicada. É isso aí, pessoal. Já falei mais por hoje. As novidades que surgirem aí, eu retorno a falar com vocês. É isso aí, nação corintiana. Timão na veia e vai, Corinthians!